Olá pessoal, como vocês puderam perceber, essa semana nós não temos o PET ainda, né? Então eu pensei em fazer uma aula extra para vocês a respeito de um assunto que é um assunto recorrente em filosofia, é um assunto que nos ajuda a pensar melhor a vida, é um assunto que eu gosto muito de estudar, eu estou inclusive escrevendo um artigo agora sobre isso, e um assunto que eu acho que se você ainda não fez essa pergunta, em determinado momento da sua vida você vai fazer, né? Essa pergunta, você já viu no nome do vídeo, né? Existe a verdade? Essa pergunta parece simples, né? Mas ela talvez seja uma das mais complexas da filosofia e da nossa vida. Eu tenho certeza que você já encontrou alguém em casa, ou no trabalho, ou mesmo na rua, né, num grupo de amigos, ou mesmo na escola, né, professores dizendo isso. Geralmente é um assunto de professor de filosofia ou de professor de ciências humanas, né? Será que existe de fato a verdade? Muitos dirão para você que não. Muitos dirão para você que existe, mas ela é relativa, né? Ou seja, o que é verdade para mim pode não ser verdade para o outro, e assim como as culturas são relativas, a verdade também seria relativa. Será mesmo? Para pensar um minuto aí e me diz, você realmente acredita que não existe a verdade? O que eu vou colocar para você agora é uma resposta possível. Tem gente que diz que em filosofia não há respostas. Eles estão redondamente enganados, né? Porque o que tem na filosofia, o que faz com que nós estudemos filosofia hoje, é justamente a grande gama de respostas que existem e que nos ajuda a pensar os nossos dias de hoje. Talvez respostas de pensadores atuais não nos ajudem a pensar tanto como respostas de pensadores muito antigos os problemas da nossa atualidade. Vê se você consegue me entender. Os inimigos da verdade podem ser classificados em dois tipos: os céticos e os relativistas. O que é um cético? Como a própria palavra diz, um cético é aquele que não acredita em nada, certo? Ele acha que a verdade não existe e que ele não pode então confiar em nada, ele não pode afirmar nada, ele não pode negar nada, ele não pode ter certeza de nada que exista nessa vida aqui. Esse é o cético. O relativista, por sua vez, ele acredita que a verdade existe, né? Pode ser até que exista, mas ela é relativa. Ela não é uma e única, né? Ela depende muito da situação, ela depende da cultura, dos valores, da época, muitas vezes da criação de uma pessoa, do ambiente. Então você percebeu que esses dois grupos eles são inimigos daquele grupo que defende que a verdade existe, ela é uma só. É muito mais fácil defender que a verdade não exista. É muito mais fácil defender que ela é relativa. Mas como é que a gente poderia pensar numa resposta que garantisse para nós a existência da verdade? Vê se você me acompanha, é um pensamento complicado. Quando o cético que nega que exista a verdade diz a verdade não existe, o que ele está querendo dizer? Uma verdade, concorda comigo? Se ele está querendo dizer uma verdade, ao dizer que uma verdade não existe, ele está postulando, está colocando uma verdade. Então, dizer que a verdade não existe é um contrassenso. É ilógico, é irracional. Nesse sentido. Deu para entender? Então, contra os céticos, é um bom argumento para defender a existência da verdade. Ora, como é que um cético pode dizer que a verdade não existe e esperar que isso que ele está dizendo é verdade? Se a verdade não existe. Se a verdade não existe, o cético não faz sentido nenhum. O cético é um suicida intelectual. Deu para entender o que eu quis dizer? O ceticismo é um suicídio teórico. Tem um historiador alemão que diz o seguinte: todo principiante é cético, mas todo cético não passa de um principiante. Então, dessa forma, parece que a gente dá uma resposta para quem acredita que a verdade não exista, né? Porque é meio ilógico, é meio irracional. E para os relativistas, como é que a gente responderia o fato de que a verdade ela é múltipla e ela não é uma só? Ora, veja bem,
Quando um relativista acredita que você pode relativizar a verdade, né, que ela depende muito de uma série de coisas, por que não? Essa verdade que ele está dizendo, quer dizer, né, a verdade depende ou ela é relativa a algo. Por que isso seria então uma verdade? Por que isso não seria então uma verdade relativa, como ele mesmo diz? Entende o que eu quero dizer? Quando um relativista diz a verdade é relativa, a verdade dele também é. Então como é que eu vou acreditar numa verdade que é relativa? Deu para entender o que eu quis dizer? Então esse argumento você pode responder tanto ao cético quanto ao relativista. O cético diz que a verdade não existe. Ora, se ela não existe, por que eu devo acreditar em você? Você não está dizendo uma verdade porque a verdade não existe. E um relativista, ao dizer que é verdade relativa, ele mesmo coloca a verdade como relativa. Se a verdade dele é relativa, por que eu deveria acreditar nela e não em outra verdade relativa? A verdade, nessa perspectiva que eu estou apresentando para você, é uma verdade que existe sim. Porque você não pode responder que não. Se você disser não existe uma verdade, você está falando o quê? Uma afirmação esperando que ela seja uma verdade. E isso não pode existir, né? Quando eu digo para você que não existe uma verdade, eu espero que isso que eu estou dizendo seja verdade, né? Então eu estou me contradizendo. E quando eu digo para você que a verdade é relativa, o que eu estou dizendo pode ser relativo também. Então, não faz também muito sentido. Nessa perspectiva, a verdade ela é uma só e ela não muda. Ela não é relativa. Mas qual é ela, professor? Isso, né, talvez seja um assunto para outra aula. Mas veja bem, o fato de a gente chegar à conclusão de que uma verdade exista não quer dizer que nós consigamos atingi-la em sua completude, né? Cada um só atinge a verdade a partir da própria perspectiva. Mas isso é assunto para outra aula. Um abraço.